Oi, tudo bem com você? Hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre Deus tudo pode fazer. Mas antes eu gostaria de te pedir que você desse o seu joinha, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Vamos ver agora o que a palavra de Deus nos diz para hoje. Está lá em Salmos 139, a partir do versículo 14, diz assim: Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo que fazes é maravilhoso, e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Veja bem, Davi, ele compôs, esse salmo como uma oração de agradecimento a Deus pela sua grandeza, pelos seus cuidados com ele. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre esse poder de Deus que ele tem de fazer tudo em nossa vida. E aí a gente precisa pensar que a primeira coisa é que nós somos conhecidos por nosso Deus. Às vezes a gente pensa que Deus ele não está perto de nós, que Deus ele nos abandona, que nós não temos valor para Deus. Às vezes a gente pensa que não somos importantes para Deus, que Deus não está perto, que Deus está longe, que fomos abandonados. Isso porque a gente acha que Deus, ele não nos conhece, não é isso? Então é interessante que a gente pense que nós somos conhecidos por Deus. Deus nos conhece profundamente, porque todo o salmo ele fala da onisciência de Deus. Deus ele sabe de todas as coisas, principalmente de nós. O salmo fala da onipotência de Deus. Deus ele tudo pode. E também o salmo fala onipresença. Deus ele está em todos os lugares, em todos os momentos. E isso é importante a gente ter bem claro em nossa mente. A segunda coisa que eu gostaria de estar conversando com você também é que Deus, ele está no controle de tudo. E por que Deus está no controle de tudo? Porque simplesmente Deus ele tudo sabe, Deus ele tudo vê e Deus ele tudo pode. Deus é onisciente, é onipresente e é onipotente. E é por isso que Deus ele está no controle de tudo. Apesar da gente ver e pensar que o mundo está virado, que não tem jeito para as coisas que estão acontecendo, que hoje em dia a gente não sabe mais o que falar, mais como se comportar, o que dizer. A gente precisa saber que apesar de tudo estar de cabeça para baixo, Deus ele está no controle de tudo. Ele tem o poder nas suas mãos. Ele sabe o momento certo de agir
na nossa vida e na vida de todos que Ele quiser. Tudo está no controle de Deus e tudo está nas suas mãos, sejam para o bem ou seja para o mal, apesar de as escolhas sermos nós. E aí, diante dessa leitura da palavra, né, que fala dessa presença de Deus, do poder de Deus e de Deus estar em todos os lugares e saber de tudo em nossa vida, vem na minha mente agora uma história de uma professora de catequese que ela quis saber se seus alunos tinham estudado a lição para catequese e perguntou para eles, né, quem era Deus? Quem era Deus? Aí uma menininha disse, olha, prof, Deus é o nosso Pai. Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez o mar, Ele fez o homem, fez a mulher, fez os animais, fez as plantas, fez tudo. Deus, Ele é Deus. Aí a professora pegou e disse assim, tá, mas como é que vocês sabem que Deus, Ele existe, se nunca vocês viram esse Deus? Aí outro menininho, outro aluno da professora disse, prof, a minha mãe falou para mim que Deus, Ele é como se fosse o açúcar que ela coloca todo dia no meu leite. Todas as manhãs. E se ela não colocar esse açúcar no meu leite, ele vai ficar sem sabor. Então Deus, Ele é esse sabor que dá nas nossas vidas. Ele é como o açúcar. Aí a professora disse, muito bem, muito bem. Eu ensinei muitas coisas para vocês, mas hoje eu aprendi uma coisa muito importante. Aqui você falou que se tirar o açúcar do nosso leite, é como se nossa vida ficasse sem sabor, porque Deus é igual ao açúcar, Ele é o que dá sabor. E se a gente for pensar direitinho no que essa criança ensinou para a professora, é interessante a gente perceber que o açúcar no leite da criança, ou da pessoa adulta mesmo, quem gosta do açúcar, né? Dá o sabor, é igual o sal na comida, dá o sabor. A gente não vê o sal, a gente não vê o açúcar, mas a gente sabe que está gostoso, a gente sabe que ele está presente. É igual o ar. A gente não pode pegar o ar, a gente não pode ver o ar, mas se faltar o ar, a gente morre em pouco tempo. Em pouco tempo. O açúcar, o sal, a gente ainda pode comer, né? A gente pode tomar o leite e pode comer a comida, sem o açúcar e sem o sal. Mas o ar, se faltar, a gente morre e a gente não vê, a gente só sente. Assim é a presença de Deus na nossa vida. A gente não vê, mas a gente sabe que Deus está cuidando, que Deus está perto e que Deus está nos protegendo e que Deus, Ele pode fazer tudo em nossas vidas. Tudo, tudo. Tudo que nós não podemos, tudo que o nosso dinheiro não pode comprar, tudo Deus pode fazer.
O momento e a hora, quem sabe é Ele. O momento certo de agir. Mas a gente precisa ter essa certeza para que Ele possa agir. Eu quero deixar com vocês hoje a frase dessa semana que diz assim, olha. Diz assim: o melhor de tudo é que Deus, Ele esteve e sempre estará conosco. Que fala João Wesley. O melhor de tudo é que Deus esteve e estará sempre conosco. João Wesley. Ele estará sempre conosco. Não importa as circunstâncias, não importa os momentos, não importa o que a gente esteja passando. Deus, Ele estará conosco. Que a gente reflita sobre isso e que a gente busque a viver o melhor na presença de Deus e na presença dos nossos entes queridos. Que a gente faça tudo o que estiver ao nosso alcance para sentir a presença de Deus, para estar unida a Ele. Porque só assim a gente saberá amar aquelas pessoas que estão perto de nós, cuidar daquelas pessoas que estão perto de nós e fazermos tudo por aquelas pessoas que estão perto de nós. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima semana, se Ele quiser. Fica na paz de Jesus, amém?